Este programa é livre para todos os públicos. Boa tarde. Estamos começando mais Em Cada Caso Uma Escola. Nós iremos até você. Eu sou o professor Will. A gente vai ter uma aula hoje de matemática. É uma revisão. Revisão das 6 aulas mais ou menos que a gente teve. Não deu para abordar tudo, mas a revisão 1, a gente vai tentar fazer mais uma revisão. Vamos em frente. Certo, vamos começar com umas questões. A primeira questão diz assim: marque cada afirmação como verdadeira ou falsa. Então a gente tem que ter uma noção aí do que estudamos lá de números naturais, inteiros, e racionais e irracionais. Chegamos a dar uma pincelada em racional também. Certo, então, tópico 1. Todo número natural é inteiro? Então, é uma pergunta, a gente vai verificar essa situação e diz assim que o inteiro, pessoal, é aquele número que é positivo e negativo, com o zero no meio. O natural, nós temos que o natural ele é apenas positivo e o zero. Ou seja, todo número natural ele é inteiro. Então, a afirmação é verdadeira. Próximo questionamento. Está falando afirmação, mas questionamento. Todo número inteiro é natural? Bem, o contrário. Vamos verificar. Inteiro, pessoal, você vai ter números negativos. Natural tem negativo? Não. Então, este questionamento é falso. 2. Todo número inteiro é racional? Bem, lembrando que é racional. Racional é o número que pode ser escrito em forma de A sobre B, uma fração. Então, se você tem aqui inteiro, o número 1, número 2, número 3, número 4, eu posso escrevê-lo como uma fração? Sim. Por exemplo, o número 1, eu posso pegar e colocar 2 por 2. É uma fração. Então, todo número inteiro ele vai ser racional, verdadeiro. Próximo, nós temos a seguinte situação. Todo número irracional é racional? Bem, eu nem preciso entender bem de número irracional e irracional. Por quê? Observe. Você pode observar o seguinte fato. Uma pessoa invisível é visível? Isso é possível? Não. Então, claro que aqui nós temos coisas opostas, né? Então, todo número irracional, ele não vai ser racional. Porque, para ser racional, você tem que ter uma formação de fração. E um exemplo aqui é uma raiz quadrada não exata, como por exemplo a raiz de 2, que é um número irracional, e eu não consigo escrever a raiz de 2, raiz quadrada de 2, na forma A sobre B. Então, esta proposição aqui é falsa. Próximo. Nós temos aqui a seguinte situação. Calcular o valor numérico de 3x à segunda mais A para x igual a 3 e A igual a menos 2. Então, temos a seguinte situação. Vamos substituir na expressão aqui os valores que nós temos aqui de x e de A. Então, onde tem x, eu coloco o valor correspondente, que é 3. Onde tem A, vou colocar menos 2. Substituindo, nós temos que x está elevado a 2, então você coloca 3 à segunda mais. O valor do A, pessoal, é negativo. Se é negativo, você coloca aqui um parênteses para poder diferenciar. Então temos aqui 3 vezes 3 à segunda. Resolvo a potência, 3 à segunda dá 9, mais parênteses menos 2. Eu estou adicionando um número negativo. Então você vai multiplicar aqui os sinais. Ou seja, multiplicação de sinais diferentes. Você vai ter menos. Então vou ficar 3 vezes 9 menos 2. Lembrando da questão de prioridade. Está multiplicando? Primeiro eu vou multiplicar para depois eu somar ou subtrair. No caso aqui é subtrair. 3 vezes 9, 27. 27 menos 2. 27 menos 2 é 25. Então a resposta é 25. Próxima pergunta. Bem, vamos entrar aqui nas expressões algébricas. Nos diz assim: encontre o grau, o coeficiente e a parte literal do monômio. Então nós temos que lembrar aqui o que é um monômio. Você observa aqui uma multiplicação de um número por uma letra. Geralmente tem que ter um expoente, mesmo que não visível, que é o caso aqui 200. Mas, vamos lá. O que é o grau de um monômio? Pessoal, o grau de um monômio é você somar os expoentes das letras. Observe que você tem aqui x a terceira, y a segunda, o z. Quando não aparece, nós temos que lembrar o seguinte:
Quando o expoente não aparece é porque é o número 1. Toda vez que você olhou uma letra, x, y, z, a, qualquer letra, que esteja multiplicando com um número, e a letra não tem expoente ali aparente, ou seja, visível, o expoente vai ser 1. Então, no caso do expoente 1, não há necessidade de se colocar o expoente. Então, você vai somar 3 mais 2 mais 1, que vai dar 6. Então, o grau do monômio é 6. Próximo. Coeficiente e parte literal. Devemos lembrar o quê? Quando eu falo coeficiente, eu tenho que pensar no número que está multiplicando as letras na parte de baixo. Eu não posso confundir aqui o expoente, que é um número, com o coeficiente, que também é um número. O expoente fica em cima, coeficiente fica embaixo, ou à direita ou à esquerda. Então, observe, qual número está multiplicando as letras embaixo? Número 3. Então, com certeza, o coeficiente é 3. E para finalizar a questão, nós temos que parte literal. Bem, você vai ter aqui parte literal é a parte das letras. Então, você vai ter aqui letra, letra, letra. Só letra. Observe que quando eu tenho um expoente na letra, aquele expoente faz parte da letra. Então, a parte literal vai ser eu retirar o coeficiente e o que sobrar é parte literal. Então, resposta da pergunta, grau 6, coeficiente 3, parte literal, x a terceira mais y a segunda, desculpa, x a terceira vezes y a segunda vezes z. Toda a parte que está sobrando aqui depois da letra. Próxima questão. Certo, nós temos uma questão aqui já envolvendo a equação do segundo grau. Diz assim, a turma do 8º ano está pensando no seguinte problema. Se o triplo do quadrado de um número é igual a 27, então qual é esse número? Bem, quando a gente for ler uma questão de matemática, a gente tem que interpretar cada palavra que está relativa a número. Observe que você tem aqui triplo, quadrado. O que é um triplo, pessoal? Triplo é 3, ou seja, está multiplicando por 3. Quadrado. Quadrado é eu levar a 2. Eu vou pegar dois números iguais e multiplicar. Então nós temos que representar por x esse valor que eu não sei. Então vamos lá. Triplo, 3, está aqui, ó, 3 vezes. 3 vezes quem? O número que eu estou procurando é elevado a 2, ou seja, ao quadrado. Então eu vou ter x a segunda. Isso tudo vai ser igual a quanto? Observe aqui na questão, aqui, ó, igual a 27. Então aqui está a nossa equação. Agora é só resolver. Então, observe que esta equação, o 3, o 27 é um múltiplo de 3. Se o 27 é múltiplo de 3, eu posso dividir toda a equação por 3. É o que a gente vai fazer agora. Observe que a gente vai colocar um parêntese aqui, colocar esse 3. Este 3 aqui está dividindo toda a equação. Então, quanto é que é 3x a segunda dividido por 3? X a segunda. 27 dividido por 3? 9. Né? 3 vezes 9 é 27. E o que sobra para a gente aqui? Uma equação menor, ou seja, mais simplificada. Fica mais fácil trabalhar com essa equação. Agora nós temos que descobrir aqui qual ou quais valores que elevado a 2 gera 9. Isso é muito simples, né? É só pensar que quando eu pegar um valor e elevar a 2, ele vai dar 9. Então, esse valor ele é 3. 3 vezes 3, 9, né, pessoal? Tá aqui. Só o 3? Bem, entra um detalhe. Quando o expoente for par, que no caso aqui é 2, eu posso colocar um valor com número, né, com um sinal negativo, que ele vai me gerar também um valor positivo. Então, se eu colocar aqui 3 a segunda, dá 9. Menos 3 a segunda também dá 9. Só tem que lembrar de colocar um parênteses. Então, a resposta é 3 e menos 3. Próxima questão. Bem, essa questão é um dos últimos assuntos que a gente viu, não é isso? Que envolve aí regra de 3 composta. É um pouco mais de detalhes para analisar a questão. Nós temos a seguinte situação. Com 60 kg de ração, é possível alimentar 20 gatos durante 30 dias. Com 80 kg de ração, será possível alimentar 25 gatos durante quantos dias? Então é uma questão aí que envolve a regra de 3 composta, né? Nós temos que lembrar da síntese para poder fazer essa questão. Proporcionalidade está bem exposta. Então vamos montar o que a gente lembrou lá da aula passada. O que você faz? Faz aqui uma tabela, né, para colocar os valores. Lembrando que eu vou identificar aqui na questão quantos valores eu tenho diferente. Observe, você tem ração, 60 quilos,
você tem aqui gatos, ou seja, 20 gatos, e você tem dias. Então você tem aqui pelo menos 3 grandezas, vou chamar assim de grandeza, 3 grandezas. Então você vai criar aqui esta tabela com 3 colunas. Primeiro, ração, depois gatos, depois dias. É interessante você colocar na ordem que aparece aqui no problema, para ficar mais fácil. Professor, eu posso mudar de ordem, eu posso botar dias no começo? Você pode fazer isso. Só que você corre um risco de esquecer algum detalhe na questão. Então é interessante que você faça, venha lendo aqui a questão, ração, põe uma ração. Depois, gatos, põe um gatos. Depois, dias. Ou seja, são as grandezas que estão no problema. Pronto, montou aqui a questão, montou aqui a tabela da questão, você vai tirar os dados. Então, lendo aqui o problema, lá no começo, você vai ter 60 kg de ração, eu ponho aqui na coluna de ração, 60 kg. Depois, gatos, 20 gatos, eu ponho aqui na coluna de gatos, 20 gatos. Em sequência, eu tenho 30 dias. Então, observe que é muito importante seguir essa ordem, para você não se perder na questão, porque é uma questão bem extensa em questão de informações, e você não pode estar misturando coisa com coisa aqui. Terminou? Terminou. Ponto. Aí você vem aqui a pergunta, né? Com 80 kg de ração, você vem e coloca aqui 80. Será possível alimentar 25 gatos? Você coloca 25 gatos aqui embaixo de gatos. Durante quantos dias? Está aí a pergunta. Durante quantos dias? Então você não sabe. A questão está pedindo isso. Você vai colocar X. Observa que é fácil, né? Esse aqui é muito fácil. É para você treinar, fazer umas questões, observar a questão, de montá-la de acordo com o que está sendo colocado no problema, para você não se perder. Então, a gente vai analisar agora, pessoal, o que é direto e o que é inverso. Né? Isso é muito importante em proporcionalidade. O que é uma coisa direta? O que é uma coisa inversa? Vocês lembram? Observe, se você vai em um carro, então você vai daqui para, digamos, daqui para Morros, por exemplo, de Rosário a Morros, e você gasta 5 minutos a 80 km por hora. Um exemplo. Digamos que você aumente essa velocidade. Então você, a 80 km por hora, você gastava 5 minutos. Você aumente para 100 km por hora, no caso hipotético. Então, 100 km por hora, você vai gastar mais minutos? Não, né? Se você aumenta a velocidade, você vai reduzir o tempo. Isso é inverso. Observe que você ia a 80 gastava 5. Se você for a 100, com certeza você vai gastar menos de 5. Então, se você aumentou uma grandeza e a outra diminuiu, isso é inversamente proporcional. Uma situação parecida nós temos aqui. Você tem 20 gatos, certo? 20 gatos. Eles comem aqui 60 quilos em 30 dias. Você vai aumentar esse número de gatos. Observe, lembra dessa situação. Imagina que você crie 20 gatos e você consiga alimentar esses gatos com 60 kg. O que acontece se você aumenta esse número de gatos? Ou seja, a ração vai acabar mais rápido. Então, isso aqui fica visível que os gatos, em relação à ração, eles são inversamente proporcionais, porque quanto mais gato, a ração, menos tempo ela vai durar. Então, chega a essa conclusão, você verifica que essa grandeza, vou ter até cavalos da questão passada, essa grandeza do gato aqui, ela é inversamente proporcional. Então você vai ter que trocar aqui de posição com as setinhas. Observe, cadê a grandeza que eu estou procurando? Tempo. O X está aqui, ó, X. Então você vai montar uma equação, porque a equação nós temos uma igualdade, e aqui eu vou fazer uma fração, outra fração, outra fração. Só isso, fez a fração. Então 60 sobre 80 é uma fração, vezes 20 sobre 25. A gente observou que isso é inversamente proporcional, questão dos gatos. Então você vai trocar de posição. Quem está embaixo, ou seja, quem é denominador, vai para o numerador. Quem é numerador, desce para o denominador. E na parte aqui da grandeza que eu estou procurando, que no caso é o tempo, vai ficar do jeito que está. Então nós temos aqui 60 vezes 25 dividido por 80 vezes 20. Então, nós vamos chegar à seguinte situação. 60 vezes 25, a gente vai ter aqui 1.500. 80 vezes 20, 1.600. A gente pode dividir esses zeros, né, que no caso seria o exemplo do 100. 100 vezes 15 e 100 vezes 16. Aqui vai dar 1. E vai sobrar para a gente 15 e 16. E do outro lado, 30 e x. Então a gente chegou na seguinte situação. Duas frações, né, essa igualdade, onde eu vou ter 15 sobre 16, 30 sobre x. Aí a gente tem que lembrar lá daquela aula que a gente fez,
que nesse tipo de multiplicação eu faço em x, que a gente chama de meio pelos extremos, lá de proporcionalidade. Quanto é que é x vezes 15? 15x. Quanto é que é 30 vezes 16? 480. Então você chegou nessa seguinte situação, o x é a pergunta, né? Ou seja, quantos dias, é o x que a gente está procurando, eu vou ter 15x é igual a 480. Isso aqui é uma equação do primeiro grau, muito simples de resolver, ou seja, qual o valor que eu multiplico por 15 que gera 480? Essa é a pergunta. Bem, se você não lembra, se você, por algum momento você não consigo pensar nisso, não consigo ver um valor que multiplicado por 15 gera 480. Então a gente faz o seguinte, vamos dividir os dois lados por 15. É o que eu vou fazer aqui, ó. 15x por 15, ou seja, 15 por 15 vai dar 1. Então se você pegar, por exemplo, 15 pães dividido para 15 pessoas, você vai ter um pão para cada um. Então do outro lado, 480 por 15. Observe que aqui o 15 já sumiu. Por que ele sumiu? Porque a gente fez a divisão, ou seja, 15 por 15 vai dar 1. Não há necessidade de colocar ali um x. Quando você vai escrever um pão, você bota um pão, não, você bota lá pão e já representa já a quantidade de 1, a unidade. E a gente chega na 480 por 15. 480 por 15 é 32. Por que 32? Porque se você multiplicar 15 vezes 32, vai gerar 480. Ou seja, o valor que eu vou multiplicar por 15 para gerar 480 é igual a 32. Você pode fazer isso em casa, você vai verificar que, de fato, o 480 ele é gerado também por 15 vezes 32. Por que eu falei também? Porque existem outros valores, né? Por exemplo, se você pegar 240 vezes 2, faça isso em casa, quanto é que vai dar? Exatamente, 480. Então existem outros valores que geram 480. Só que nesta situação específica, você vai ter 32. Então, resposta à questão. Com 80 kg de ração, será possível alimentar 25 gatos durante quantos dias? Durante 32 dias. Resposta da questão. Então é isso, pessoal. Eu imagino que este conteúdo aqui de proporcionalidade ele seja um pouco mais complexo, um dos últimos que a gente viu, em relação aos anteriores, porque ele requer uma análise maior da questão, requer também uma certa curiosidade nas operações, ou seja, você vai ter que tentar resgatar essa intuição, é interessante que seja a partir de uma certa prática, para se chegar a esses resultados. Lembrando que é importantíssimo você montar a tabela, grifar aqui, ou seja, sublinhar aqui os valores que estão relativos às grandezas. Eu vou lendo aqui a questão, 60 kg de ração, ração é uma grandeza para a gente. Depois, 20 gatos, gatos vai ser uma grandeza. Depois, dias vai ser uma grandeza. A gente não está levando em consideração aqui questão de grandeza do SI. Se vocês não lembram o que é SI, Sistema Internacional de Unidades. É uma questão de resolução da questão de matemática, proporcionalidade. Então, é isso. A gente vai verificar agora aqui para vocês as questões do livro. Está aqui o livro que vocês têm em casa. Este livro aqui. Eu quero que vocês verifiquem os exercícios das páginas. Marquem aí agora, assinado no caderno. Página 19, página 53, página 90 e página 95. Professor, posso ver outras páginas? Pode. Eu separei estas aqui porque essas são as principais relativas ao assunto, mas você pode responder outras páginas, né? Por exemplo, página 20, que você vai ter algumas questões. Página 54, então você vai ter exemplos também lá sendo colocados. Então é isso, eu agradeço a vocês. Estudem, né? Estudem bastante e até a próxima. Obrigado.